você vai ver neste documentário. Esse elemento, ele significa a saliva de Cristo, conforme os ladrões bispos da Universal, metas e ofertas que pastores da Igreja Universal batem para enganar o povo. Vamos colocar mais uma vez a meta dessa Colubandeira aí, Universal do Colubandeira, R$23.000. Dá uma olhadinha aí nessa meta. Um assassinato de um jovem que foi queimado vivo por bispos e pastores da Universal. Então, a partir daí, ele levou esse garoto para a igreja e lá ele certamente deve ter praticado atos de violência sexual contra essa criança. Por que digo ato de violência sexual? Porque o corpo do garoto ele é encontrado totalmente carbonizado. O pacto que há entre a Universal e a maçonaria. Pode jogar um pouco de perna, vai jogar. Isso, é isso aí, graças a Deus, é isso aí. Olá, você que nos acompanham por esse documentário, que tem por objetivo mostrar como é feito o esquema de corrupção na Universal. Para aqueles que não me conhecem, meu nome é Diego Ribeiro e desde os meus 15 aos 18 anos estive presente dentro desta organização para ser capacho da Universal, exclusivamente para manipular as pessoas por intermédio das ordens do responsável por essa organização, chamado Edir Macedo. 25 de junho de 2004, numa sexta-feira, foi aonde eu entrei na Igreja Universal do Reino de Deus aqui de Del Castilho, Catedral Mundial da Fé. Aparentemente, nós entramos para conhecer o trabalho deles pelas propostas que tem no programa de televisão, de rádio, aonde eles nos mandam ir nas igrejas deles para que nós possamos ser abençoados. Pois bem, nesse dia, nessa sexta-feira de 2004, eu entrei e conheci o trabalho da Igreja Universal do Reino de Deus. Aparentemente, parecia coisa boa, mas no decorrer da minha caminhada lá dentro, eu percebi que há algo de errado. E neste documentário nós vamos saber tudo que eu passei, começando aqui pela Catedral Mundial da Fé, aonde eu comecei como membro, mas logo depois eu me tornei pastor e também obreiro aqui pela Catedral. Nós vamos aqui estar falando a respeito dos contra-cheques, da onde era feito os pagamentos dos pastores, do INSS, da certidão, aonde nós tínhamos que tirar para que, se nós fôssemos transferidos para outro estado e viéssemos a falecer lá em outro estado, os meus familiares não poderiam trazer o corpo de volta aqui para o Rio de Janeiro. Coisas como esta e muito mais chocante vocês vão ficar sabendo neste documentário. E nessa parte do documentário, eu estarei contando aqui, passo a passo, da minha trajetória pela Igreja Universal do Reino de Deus. Em 2004 foi por onde eu, por estar passando por diversos problemas, dificuldades, tanto na família, tanto com problemas financeiros, com relação também ligada à família, eu estava em busca da solução desses problemas. Então eu vou aqui contar, bem resumido, como tudo aconteceu nessa trajetória. Na televisão, pela TV Record, passava o programa da Igreja Universal, que na época era Ponto de Luz. E ali, o cidadão intitulado bispo oferecia às pessoas a oportunidade de a vida serem transformadas. E eu, como milhares de pessoas que estavam precisando dessa saída, dessa porta de escape para esse problema, eu resolvi conhecer o trabalho da Igreja Universal. Até então, eu ouvia falar mal, mas eles falavam na televisão que as pessoas falavam mal por inveja, por perseguição, até aí tudo bem. Em 2004 eu conheci o trabalho da Igreja Universal, cheguei na Universal com os meus 14, 15 anos, e aí
frequentando as reuniões, recebendo instruções dos pastores, dos bispos lá, a minha vida não mudava, era corrente atrás de correntes, enfim. Em 2005, eu fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei mais ou menos durante 1 ano de membro, depois fui apresentado ao grupo jovem. Fiquei também um pouco de tempo no grupo jovem, com aquela de ficar trazendo o jovem para a reunião do grupo jovem e coisa e tal. Então, eu recebia essas instruções de trazer jovem para dentro da igreja. E, conforme o passar do tempo, o que era prometido que a minha vida fosse mudar, não mudou. Ou seja, qual era a estratégia? A estratégia era a seguinte: você faz uma campanha de 7 sextas-feiras e a sua vida ela vai mudar em 7 sextas-feiras. Algo que não aconteceu. Quando chegava ao final das correntes, o pastor ou o bispo, ele apresentava mais outras correntes para você participar. E quando você caísse na real, você estava cheio de corrente, você estava acorrentado na corrente e sua vida não mudava. Era campanhas, era propósito, era dízimo, era oferta, tudo fazia direitinho conforme os pastores mandavam. Nada fazia errado, era tudo detalhado. Só que a vida não mudava. Como muitas pessoas que talvez estejam me assistindo agora, fazem o mesmo, a vida não muda. E elas ficam se perguntando, o erro está comigo? Não, o erro não está com você. E eu vou te falar por que mais na frente. Então, eu do grupo jovem passei para o grupo de evangelização na Catedral no Rio de Janeiro. Ali eu era instruído também a trazer as pessoas para a igreja ter muita gente para poder, creio eu, como evangelista na época, trazer muita oferta, mas a intenção era outra, como vocês vão saber mais na frente. E de evangelização eu passei a ser obreiro da Universal. Nessa que eu fui obreiro, ainda eu não sabia a intenção nos bastidores da Universal. Quando eu fui obreiro, eu lá recebia meu uniforme, tal, gravata, calça, que a igreja não dá nada, nós temos que comprar com o nosso dinheiro, senão você não é obreiro. Então compramos o uniforme, ficamos lá na reunião servindo o povo, distribuindo o objeto ungido para as pessoas, atendendo, ouvindo o sofrimento das pessoas, tentando dar uma solução, mas não tinha. Até falava, olha, faz a campanha tal, faz a campanha B, faz a campanha da prosperidade, faz a campanha da terapia do amor, tal. E a pessoa fazia e sempre reclamava. Mas não acontece, estou 3, 5, 10 anos fazendo, não acontece nada. E a gente sempre era treinado a dar uma desculpa para as pessoas. Tem que perseverar, tem que ter fé. E nisso as pessoas ficavam empurrando com a barriga. E nisso a minha dedicação na Universal era tão grande, que causava inveja a muita gente, que eu fui chamado a ser pastor da Universal. Aos meus 16 anos de idade, eu fui chamado a ser pastor da Universal. E aí que eu fui conhecer o que é um mercenarismo. Eu não sabia o que significava essa palavra, mercenarismo. Eu não sabia o que significava a palavra pilantra. Eu não sabia o significado da palavra filhos do diabo. Eu não sabia o que era isso. Falsos profetas. Eu não tinha ideia do que era falso profeta. Para mim, falso profeta era só o Papa da Igreja Católica. É isso que eu achava que era o falso profeta. Mas, na Universal, eu descobri que lá dentro é que estavam todos esses tipos de coisas ruins que a Bíblia intitula. Quando eu cheguei na Universal, eu tinha 16 anos, então eles me passaram uma bateria de exames para que eu pudesse tirar, né, nos hospitais particulares, tal, enfim, público. Eu tinha que dar meu jeito de tirar esses exames. Era cerca de 30 exames. Esses exames me custou quase R$1.200. Que outrora o pastor tinha dito que ia me ajudar a ser pago e não me ajudou. Eu paguei esses
exames e fui levantado a pastor da Universal pelo bispo na época, Célio Lopes. Tá? Ele me levantou e aí eu fui ser auxiliar. Comecei a morar dentro da Igreja Universal. Dentro da Igreja Universal tem uma espécie de quartel. Igual esses quartel do Exército, dentro da Universal também tem um quartel, na qual os auxiliares ficam lá, sendo capacho dos bispos e dos pastores titulares, dos pastores mais velhos, marmanjos. Então nesse quartel só tem jovens, auxiliar jovem que estão chegando agora. Aí eles passam por várias humilhações, enfim. Quando eu cheguei na Universal, eles imediatamente me enviaram para o Banco Bradesco, porque a Universal tem conta lá. E eu fui obrigado a abrir uma conta na qual a Universal iriam depositar todo mês o meu salário. Desculpa, todo mês não. Toda quinzena e todo final do mês. Na Universal o pastor recebe por quinzena, não é mensal. Assim, alguns pastores, como recebem com um valor muito alto, recebem mensal. Os auxiliares recebem por quinzena, todo dia 15, todo dia 30. Chegando nesse banco, a Universal me fez ter cartão de crédito, tá? Esse cartão de crédito aqui, você poderia fazer compra aonde você quisesse, em qualquer lugar do mundo. Esse cartão é internacional, tá? Receber cheque sem limite. Se eu quisesse chegar na zona sul de qualquer lugar do país e tirar uma casa, eu conseguia com esse cheque aqui. Porque quem era a minha responsável, né? A minha fiadora era a Igreja Universal. A Igreja Universal é fiador daqueles que são auxiliares da Universal. Então você recebe esse cheque sem limite. Você quer um cheque desse? Eu tenho certeza que no final do vídeo você não vai querer esse cheque não. Então você recebe cartão de crédito e um cheque. Você também, como eu falei, todo dia 15 e todo o dia 30 você recebe o seu contra-cheque. Contra-cheque, aonde vem aqui o que você vai ganhar como auxiliar da Igreja Universal. Então, já temos contra-cheque, é igual uma empresa, contra-cheque, cartão de crédito sem limite, cheque especial também sem limite. Aí a Universal te pagava o INSS, caso acontecesse algum acidente e tal, aí você pagava o INSS, a Universal pagava. E tinha também essa certidão aqui. Essa certidão é o seguinte: você vai num cartório lá na Suburbana, na Avenida Suburbana, e lá tem um cartório do seguinte: se você for transferido para algum outro estado ou país e vier a falecer nesse país, os seus familiares não têm o direito de trazer o seu corpo para ser enterrado no seu país ou estado natural. Você não tem esse direito, os seus familiares não têm esse direito. Por exemplo, que eu morri na África, o meu corpo tem que ser enterrado lá, porque a Universal não quer ter custos de trazer corpo de lá para cá para os meus familiares enterrarem o meu corpo. Então essa certidão ela é obrigada a tirar, a Universal te obriga, se você não tirar você não é pastor da Universal. E o passaporte, o meu passaporte, onde eu fui obrigado também a tirar, porque eu ia sair do país, só que aí, graças a Deus eu não saí, porque eu nem não sei